Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Eu sou o João Vieira e hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que por vezes pode nos intrigar. Estou abandonado? Eu estou abandonado nesse mundo de provas e expiações? Deus, nosso Mestre Jesus, a espiritualidade, todos eles me abandonaram? Porque parece que às vezes eu faço tantas orações, eu tento fazer o bem, eu tento praticar a caridade e mesmo assim as dificuldades acontecem em minha vida. Nós vamos lembrar que as dificuldades, as dores, os sofrimentos que acontecem em nossas vidas são resultados de nossas próprias escolhas. Nós escolhemos. Então, toda ação que nós tivemos vai resultar em uma reação. Se eu tive uma ação boa pautada no bem, eu vou receber os resultados dessa ação boa pautada no bem. Se eu tive uma ação ruim, se eu tive uma ação pautada nos meus sentimentos inferiores, se eu machuquei alguém pelo meu orgulho, pela minha vaidade, pela minha intolerância, eu tenho que reorganizar. É lei de Deus. Eu tenho que reconstruir aquilo que eu destruí. E geralmente reconstruir aquilo que nós destruímos, nós chamamos de sofrimento. Porque dói. Dói ter que fazer algumas coisas que mexem com o nosso orgulho, mexem com a nossa vaidade. Imagina, se eu fui mal educado ou se eu agi de uma forma ruim com uma pessoa, é difícil eu voltar para ela e dizer, viu, me perdoa, eu errei. É difícil porque nós temos orgulho e vaidade. Então nós falamos, como estou sofrendo? Mas nós não estamos sofrendo. Nós estamos reorganizando o engano que nós cometemos. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no meio do sermão profético, Jesus nos diz, entre os versículos 26 e 29, o quanto nós estamos amparados. Olha o que Jesus nos fala. Olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos, preocupados? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de maneira como a deles. Então Jesus está dizendo da providência divina. Jesus está dizendo, olha para as aves do céu. Quem que produz comida e alimento para eles? Ninguém. Eles buscam na natureza, e a natureza, através da providência divina. Olha os lírios no campo. Quem já teve a oportunidade de ver um campo de lírios, é a coisa mais linda que existe. Quem foi que confeccionou aquelas roupas maravilhosas? Foi Deus. Então, se Deus alimenta as aves do céu e cria flores tão belas como os lírios, e nós, e Jesus pergunta, vocês não são muito mais do que eles? Nós não estamos muito mais evoluídos do que esses irmãos, que sejam os vegetais, que sejam as flores, que sejam os animais? São princípios espirituais, nós somos muito mais evoluídos do que esses princípios. E Jesus está dizendo, se Deus cuida deles, imagina de vocês. Olha que coisa linda que o Cristo fala, e a gente ainda tem dúvida. A gente ainda se pergunta se Deus nos abandonou, e eu digo, quando nós achamos que Deus nos abandonou, na verdade, Ele está nos carregando nos braços. Ele está nos dando a força necessária para que nós possamos passar pela dificuldade e tirar o aprendizado. Não adianta nós nos revoltarmos, não adianta nós blasfemarmos contra Deus. Não adianta. Porque aí nós vamos estar piorando ainda mais a nossa situação. Então, meus amigos queridos, que nós possamos aprender com Cristo,
que nós possamos olhar para as nossas dificuldades, para as nossas mazelas, para os nossos sentimentos inferiores e trabalhá-los com vontade, com força, com afinco. E saber que Deus, o nosso Pai, está nos provendo o necessário para que nós possamos passar por essa dificuldade. Que Deus, o nosso Criador, Ele nos enviou Jesus, o nosso irmão mais velho, o Espírito com a maior experiência que nós temos notícia, o Rei do amor, o Rei da caridade, para que Ele pudesse nos ensinar. Ele nos diz para que nós pudéssemos amar o próximo como a nós mesmos. Eis aí o segredo para que a gente possa aprender com o Cristo. Que Jesus possa nos abençoar. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente e que Jesus possa estar sempre junto de nós. Um grande abraço. Até a próxima.